Agora está sendo gravado. Pessoal, para quem está na gravação, para quem está assistindo agora, bom dia. Hoje vai ser formato podcast, pois estou sem câmera ainda, não consegui resolver esse problema. Mas para quem está na aula, tem a câmerazinha do meu celular aí acompanhando. Para quem quiser, que eu acho que também vocês não olham a câmera, não olham nem para mim, mas tá certo, cada um tem seu jeito aí. E vamos para a aula. Galera, eu tenho alguns avisos. Na verdade, eu só tenho um aviso, né? É o seguinte. Me vieram perguntar... Me vieram é ótimo. Vieram me perguntar sobre estudar para ciências humanas. Teve uma pessoa que disse que tinha certa dificuldade de lidar... Deixa eu ir fechar essa janela. Teve uma pessoa que falou que tinha certa dificuldade de lidar com o estudo para ciências humanas, não sabia por onde começar e tal. Galera, é o seguinte, eu acho que cada um tem sua forma de estudar, tá certo? O que funciona para mim pode não funcionar para outras pessoas, cada um desenvolve, tentativa e erro mesmo, a sua forma de se organizar e de estudar, né? Cada um sabe como sua cabeça funciona. Mas existem algumas coisas que fazem parte assim do princípio básico das ciências humanas, tá certo? Pelo menos eu posso falar do princípio da história. A leitura, galera, é essencial. O que vocês vão fazer no Enem não é responder questões diretas. Tem pouquíssimas questões diretas, no sentido de assim, o que é isso? Qual o significado desse conceito? Pá, direto, assim. Tem pouquíssimas. Mas a maior parte das questões é para vocês entenderem pelo contexto que está por trás, pelo contexto de produção do texto, pela intenção do autor, enfim, por interpretação de texto mesmo. Então, para isso, o que vocês têm que fazer é ler, basicamente. Então, tentem, galera, tentem se acostumar com um certo ritmo de leitura. Não percam esse ritmo de leitura, tá certo? Vão lendo o que está ao redor de vocês, lendo site de notícia, lendo alguma coisa além da timeline, tá certo? Porque a gente passa muito tempo lendo a timeline e acha que aquilo ali é uma leitura que dá certo, mas não é. A timeline está reduzida à nossa bolha e a gente tem que ler exatamente para fora da nossa bolha. Então busquem sites de notícia. Eu sei que está muito ruim de ler notícia esses dias, cada vez pior. Mas aí, pelo menos no site, você consegue filtrar algumas coisas, você consegue definir qual é o horário que você vai ter acesso à notícia e um tempo máximo, né? Leiam livros, procurem bibliografia relacionada com o tema de cada semana, com o tema de cada aula. Procurem bibliografia, livros que ajudem vocês a entenderem melhor, tá certo? E essa leitura, galera, eu não indico que ela seja avulsa. Tipo assim, deitar na rede e ler. Essa também é gostosa, faz com que a gente crie prazer na leitura e aumente o nosso vocabulário. Mas para estudar, galera, eu aconselho vocês a anotarem muito. Porque é a forma, pelo menos que funciona para mim, de concatenar, de organizar as informações da leitura, certo? Olha, por exemplo, para preparar essa aula, eu anoto nesse caderninho tudo que eu quero fazer na aula, tipo assim, o passo a passo mesmo, vou começar a aula dando tal aviso, depois eu vou passar para o slide, vou dizer isso, isso e isso. E tudo que eu estudo, tudo que eu leio para poder dar essa aula, eu anoto nesse outro caderno. Absolutamente tudo. Eu faço uma espécie de resumo. Mas é um resumo não de nenhuma regra da BNT, é conforme a minha regra mesmo. É um resumo que que eu chamo de guia de leitura, digamos assim. Que é enquanto eu estou lendo, eu vou anotando o que eu estou entendendo. Porque aí depois eu posso acessar simplesmente esse resumo e ir lembrando dessa leitura. Além de que na minha memória mesmo, eu vou guardando essa leitura de uma forma mais ou menos organizada. Sem ser só a sequência de palavras que eu estou lendo, que o meu cérebro não vai conseguir guardar todas ao mesmo tempo. A gente não tem essa capacidade.
mas eu vou organizando no livro o que é que eu tô lendo, organizando as ideias. Então são duas coisas que funcionam para mim e que para mim são essenciais nas ciências humanas, tá certo? Para vocês irem se acostumando, irem treinando o cérebro mesmo para responder à prova de ciências humanas, para se dar bem, né? Então, galera, façam isso. Leiam e escrevam sobre o que vocês leram. Escrevam enquanto vocês leem. Vão montando guiazinhos práticos. Mapa mental é uma coisa que ajuda muito. Procurem sobre mapa mental, pelo menos. Eu tenho uma amiga que ama mapa mental e para ela funciona muito. Para mim não funciona, por exemplo. Eu vejo as palavras soltas e fico tipo, galado, o que foi que eu escrevi aqui? Mas para algumas pessoas funcionam, veem palavras e conseguem lembrar das coisas. Enfim, são métodos, são parte do estudo das ciências humanas que são essenciais, tá certo? Do jeito que para matemática vocês têm, para física vocês têm que aprender as fórmulas e ficar treinando, ficar exercitando, fazendo várias listas de questões. Para ciências humanas você tem que ler mais do que escutar, ler mais do que falar, digamos assim, e ir escrevendo sobre o que você leu para poder ir organizando o seu pensamento, tá certo? E agora, galera, vamos passar para o tema de hoje. Vocês conhecem esse nome aí, o nome da aula de hoje, Agro é Pop, Agro é Tudo? Já escutaram esse jinglezinho? Já viram essa propaganda na Globo? Agro é pop, agro é tudo. É uma propaganda que apresenta aí, que faz uma defesa do agronegócio, né? Aproxima o agronegócio do povo brasileiro para mostrar que o agronegócio é maravilhoso, nos dá de comer todos os dias. KKK. Galera, na aula de hoje a gente vai discutir como a Terra se torna um símbolo de poder. Como eu falei para vocês anteriormente, agora a gente vai abandonar um pouquinho a sequência cronológica, tá certo? E a gente vai focar em temas. Hoje o tema é Terra como símbolo de poder, tá certo? E, galera, não se desesperem, tá certo? Eu acho que é uma forma nova de vocês acessarem o conhecimento histórico, mas é uma forma muito simples, se vocês não se desesperarem, tá certo? Eu vou procurar postar mais, eu vou procurar organizar o Google Sala de Aula e ir postando mais textos que dão suporte a essas aulas, tá certo? Não são textos essenciais para que vocês entendam o conteúdo, mas são textos que dão suporte, tá certo? Ué, não tá transmitindo, né? Que leseira. Ô, viado burro. Muito obrigado, Valéria. Eu vou tentar ir colocando os materiais que deem suporte à aula, tá certo? Mas hoje a gente vai discutir de uma forma mais temática. Então eu vou passar por cima de muita data, vou passar por cima de muita história, assim, de muita narrativa, porque eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês interajam com essa pergunta. Como a Terra se torna um símbolo de poder? Eu já trabalhei toda a parte da história antiga. Já trabalhei Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Essa parte da história antiga eu segui a ordem cronológica mais tradicional. A partir de agora não vou mais seguir essa ordem, tá certo? Então não estranhe se, por exemplo, próxima aula a gente discutir Brasil-República, porque a gente está olhando por uma ótica mais panorâmica, digamos assim, da história. Mas vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente. Eu quero que vocês agora prestem atenção nessas notícias e eu vou tentar colher o que vocês entendem, o que vocês percebem dessas manchetes, tá certo? É só uma sequência mesmo de manchetes, prestem atenção. Este governo é de vocês, diz Bolsonaro à bancada ruralista.
Eu e Ramos, presidente da Comissão Especial de Reforma da Previdência, devemos lealdade a vocês que nos colocaram no Planalto. Continuamos juntos, concluiu o presidente. Em 4 de julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro reforçou sua lealdade à bancada ruralista. Na manhã de hoje, dia 4, em café da manhã com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, Bolsonaro disse que o governo é da bancada. Como deputado, em 100% das vezes, votei acompanhado da bancada ruralista. E vocês sabem que votar com a bancada ruralista é quase como um parto de rinoceronte, recebendo críticas da imprensa, de organizações não governamentais e de governos de outros países, afirmou o presidente. Bolsonaro, 11 de janeiro de 2021, Bolsonaro cobra apoio da bancada ruralista a Arthur Lira em disputa na Câmara. Arthur Lira foi o candidato do presidente à presidência da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Integrantes da bancada ruralista se reúnem com Bolsonaro para declarar apoio a Arthur Lira. Já no dia 22, 11 dias depois de terem sido cobrados, eles se reúnem com Bolsonaro para declarar apoio a Arthur Lira. A bancada ruralista, galera, o que é essa bancada ruralista? Vamos explicar aqui para vocês. A bancada ruralista representa 44% da votação da Câmara, tá certo? São 225 votos. A Frente Parlamentar da Agropecuária, bancada ruralista, conta em 2020, quer dizer, foi eleita em 2018, entrou na Câmara em 2019, então nós ainda estamos nessa legislatura, né? Então contava em 2020, com 225 filiados dos 513 deputados e 32 dos 81 senadores federais. Quer dizer, quase metade da nossa Câmara, do nosso Congresso, é formado por integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, ou a bancada ruralista, ou a bancada do boi, como vocês pretenderem chamar. Mas é essa a maior parte do nosso Congresso. E aí, o que eu queria que vocês me dissessem, e aí é realmente o que vocês acham, porque não tem muito uma resposta para isso, tá certo? O que vocês acham que sustenta esse poder da bancada ruralista? Por que é que vocês acham que o presidente do país entregou o governo à bancada ruralista assim, abertamente? Olha, vocês me elegeram e agora vocês têm que votar junto com o governo. E logo depois pressiona a bancada para apoiar o seu candidato e a bancada aceita rapidinho se organizam em torno do candidato do Bolsonaro. Por que é que vocês acham que a bancada tem esse poder? De onde é que vem essa relação? Eles têm muito dinheiro para bancar o poder deles e com o poder da máquina na mão deles, eles são invencíveis. A máquina, no caso, é a máquina do Estado, né? Raquel, me fala uma coisa. No caso... É uma pergunta meio esdrúxula, mas eu queria que a gente fosse pensando nesse caminho. De onde é que vem esse dinheiro? No caso, o governo alimenta para o governo. Calma. É uma troca de favores. Com certeza é uma troca de favores. O próprio presidente coloca, olha, vocês me elegeram e agora vocês têm que... Eu elegi vocês me elegeram e agora vocês têm que estar comigo. E o governo está com vocês. Se vocês precisarem, estamos ajudando aí. Pessoal, é o seguinte. Vou continuar construindo essa ideia para vocês. Olha só.
A balança comercial do agronegócio somou em 2020 100,81 bilhões de reais. A China foi o principal destino dos produtos exportados pelo Brasil. Não sei se vocês lembram, mas 2020 foi o primeiro ano da pandemia do coronavírus. Foi quando tudo isso começou. O PIB do agronegócio alcança a participação de 26,6% no PIB brasileiro. De todo o produto interno bruto do Brasil, de tudo que é produzido no Brasil, em termos de indústria, em termos de serviço, em termos de tudo que é produzido no Brasil, todo o dinheiro que vem daqui, 26% vem do agronegócio. Quer dizer, o agronegócio representa muito, certo? Na economia brasileira. E aí vocês podem pensar assim, não, realmente, o agronegócio tem uma representatividade muito grande na economia, então é natural, entre aspas, em um país, em um mundo que é dominado por uma lógica capitalista, é natural que o agronegócio tenha mais peso nas decisões do governo. Primeiro, que não existe nada natural no capitalismo. Segundo, que nós temos que pensar sobre quais interesses estão representados no agronegócio. Vou dar outro dado para vocês. Olha só. Olha só. Eu vou dar outros dois dados para vocês. Primeiro, essa manchete aqui. Do Canal Rural. Brasil fecha 2020 com alta de 12% na exportação de soja. Veja curiosidades. O ano foi marcado por uma menor participação da China, não sei porquê, talvez a China estivesse passando por uma pandemia, por uma disputa acirrada pelo recorde e também por valores recebidos menores por toneladas de soja em grãos. Confira tudo. Então a soja ficou mais barata, mas mesmo assim o Brasil, os produtores brasileiros, mantiveram a produção para atender o mercado externo e conseguir aumentar as exportações. Tá certo? Reajuste no preço do óleo de cozinha assusta consumidores de Petrolina. Esse é o outro compartilhamento que eu tenho para vocês. Então, galera, guarda essa informação aí. A soja foi uma das coisas mais exportadas do Brasil em 2020. Tá certo? Balança comercial da soja favorável. Aí agora outro dado. Essa do G1. Aquela do Canal Rural, que é da Globo também. E essa do G1. Reajuste no preço do óleo de cozinha assusta consumidores de Petrolina. Em um mercadinho da cidade, o litro de óleo está custando R$ 8,49 há um mês. Estava custando R$ 5,49. Do mês de janeiro até agora, o reajuste passou dos 50%. A comerciante Leatrice Melo não gostou do preço. Um preço abusivo, pode-se até dizer assim. E é o tipo de coisa que você vai forçar a levar. Um dos fatores para esse reajuste é a alta do dólar. Com a moeda americana supervalorizada, os produtores estão preferindo exportar a soja. Com o mercado interno desabastecido, os preços sobem. Olha só, o óleo de soja, galera, eu não sei se vocês cozinham, mas se vocês cozinham, vocês sabem disso. O óleo de soja é uma das coisas mais essenciais numa cozinha. É algo que você sabe que em toda cozinha tem. Porque antes era mais barato, então sai
mais barato do que azeite, com certeza. Sai mais barato do que outros tipos de óleo. E é essencial para cozinhar, para fritar qualquer coisa. Você precisa de óleo de soja ou óleo de cozinha. E esse óleo foi uma das coisas que mais subiu o preço em 2020. Se vocês forem no supermercado, vocês perceberam esse aumento. Mas isso aconteceu no mesmo ano em que a exportação da soja aumentou. O valor da soja foi mais barato para fora, a soja estava mais barata, o grão estava mais barato e foi vendido para fora numa escala muito maior. Enquanto internamente o nosso comércio estava desabastecido e a gente estava comprando, e a gente está comprando óleo a R$8 o litro. O arroz está mais caro, o feijão está mais caro, a farinha está mais cara, a carne nem se fala. Então a gente está passando por um processo de inflação tremendo. E isso diz respeito não só ao momento de pandemia que estamos vivendo, mas principalmente a lógica que se emprega na produção brasileira. E aí vamos formulando essa ideia. Primeiro, o Brasil é um país latifundiário. Não sei se vocês sabem. O Brasil... Irene, esses dois preços estão na mesma lógica, mas daqui a pouco eu chego lá, tá certo? O Brasil é um país latifundiário. O que quer dizer isso? Nós temos grandes extensões de terra concentradas na mão de poucos produtores, na mão de poucas pessoas. Poucas pessoas concentram grandes extensões de terra, tá certo? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um dado. Se vocês procurarem aí no Google concentração fundiária brasileira, vocês vão perceber esses números, tá certo? O próprio IBGE confirma, enquanto ele ainda existe. E esse latifúndio, ele é destinado à produção para venda, para exportação. A maior prova disso é exatamente esse problema com a soja. Enquanto o mercado interno está se degladiando para conseguir vender o óleo de soja a R$8, o mercado interno está se degladiando, o mercado externo está de vento em popa, conseguindo aumentar as suas vendas. Então, há alguma coisa, não sei se vocês concordam, mas para mim, há alguma coisa de errado aí no sentido que está se dando a essa produção. A gente tem a terra brasileira, trabalhadores brasileiros, o grão brasileiro sendo produzido para fora e deixando o povo brasileiro, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, as pessoas a quem pertencem essa terra, ficando sem comida, ficando com o supermercado mais caro, tá certo? Então, para mim, pelo menos, tem um problema nessa lógica, não é? Há um interesse aí que não é um interesse nacional. E aí entra o processo da alta do dólar, que na verdade não é a alta do dólar, é a desvalorização do real, tá certo? O que está acontecendo agora não é uma alta do dólar, o que está acontecendo agora é uma desvalorização do real. Não é a mesma coisa. Então, o real desvalorizado fica melhor para vender em dólar, e aí não posso discordar, realmente o dólar está mais caro, então fica muito melhor para vender em dólar. E aí entra a lógica, por exemplo, dos preços dos combustíveis, como o Irene está falando. Do jeito que agora está sendo pautado pelo dólar, esse rolê da soja, que está vendendo muito mais porque está sendo vendido em dólar, no rolê dos combustíveis, a partir de 2016, eu acho, a partir do momento em que houve o golpe de Estado no Brasil e o Temer entrou na presidência, quando o Temer entra na presidência, ele edita uma medida provisória que muda a política de preço da Petrobras. Essa mudança da política de preço faz com que o preço do barril de petróleo da Petrobras seja cotado em dólar. O que é que isso afeta que a gente acha essas coisas passam no Congresso e a gente vê as coisas passando e fica tipo assim, isso não diz respeito a mim, eu não vou comprar um barril de petróleo. Mas você compra gasolina, você abastece seu carro. E aí, como é que isso nos afeta? Afeta que o barril de óleo está sendo vendido em dólar
Então, agora o dólar está mais caro, está sendo vendido e comprado em dólar. Então, agora que o dólar está mais caro, está muito mais caro para vender e para comprar petróleo. Além disso, é, existe a entrada da de um comércio externo, de produtoras estrangeiras de petróleo. E aí fica muito mais vantajoso para elas, porque elas gastam em real e ganham em dólar. Elas gastam na medida, na moeda que está menos valorizada e ganham na moeda mais valorizada. Tá certo? Então isso fica ótimo para as refinarias estrangeiras. Quem sai perdendo com isso? O consumidor, que está tendo que ter a lógica do combustível atrelada ao dólar e faz com que a gente pague muito mais caro. Olha só, o petróleo é brasileiro, é produzido no Brasil, é refinado no Brasil, com trabalhadores brasileiros recebendo em real e a gente paga por ele em dólar. Não, não faz sentido. O que explica isso, e aí voltando para o problema que a gente estava tratando na aula, o que explica isso é realmente a lógica da produção. Para o que é que serve, tá certo? Qual é o interesse que está por trás dessa troca de favores, digamos assim, do que Raquel colocou para a gente. Essa troca de favores entre agronegócio e governo, entre a bancada ruralista e governo, poderia ser comum dado o peso da bancada ruralista, né? São muitos deputados. Mas não é só por isso. É também porque o agronegócio representa uma parcela muito forte da economia e é uma parcela que depende do governo para manter os lucros altos. Porque qualquer país que esses lucros estejam altos, custando a vida do seu povo, a gente teria uma diminuição desses lucros para poder salvar as pessoas. Mas o que acontece no Brasil é manter o lucro sempre alto, mesmo que isso custe um desabastecimento do mercado interno, que isso custe uma alta dos preços, que isso custe a volta da fome, mas mesmo assim o agronegócio mantém o seu lucro altíssimo e mantém a sua balança comercial favorável. E nos é vendida a ideia de que isso é ótimo para o Brasil, de que isso é maravilhoso para todos nós que estamos aqui embaixo. E aí a gente vê a propaganda da Globo belíssima: agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro é tudo mesmo, inclusive morte, né? Porque a gente tem aí as taxas de uso de agrotóxico no campo, a gente tem agrotóxico sendo jogado em comunidades indígenas e matando todo mundo. Enfim, a gente tem práticas não muito legais por parte do agronegócio. Mas aí, galera, eu estou jogando todas as informações para vocês porque eu quero que vocês compreendam que o agronegócio, tá certo? Que que a propriedade de terra no Brasil está ligada ao exercício do poder. O exercício do poder por parte dos políticos, tá certo? Hoje da República, está ligado à posse de terras. A maior parte do Congresso Federal representa, e aí representa mesmo, porque é uma frente parlamentar para representar isso, representa os interesses dos grandes produtores rurais, tá certo? Da agroindústria, não é da agricultura familiar, não necessariamente é da agricultura familiar. A agricultura familiar, que na verdade é o que nos alimenta, né? A gente pode ver aí, eu tenho certeza que vocês compram, não vão comprar verdura de exportação ou nem muito menos importada. Vocês vão comprar frutas e verduras na Ceasa, no mercadinho do bairro, na feira, enfim, que é onde fruta e verdura é mais barata. Essa fruta, essa verdura é fruto da agricultura familiar. O que não é fruto da agricultura familiar, que é do agronegócio, é colocado para exportação. E é isso que representa, e é isso que impera na lógica da produção brasileira, que reflete na política, né? Porque a política do nosso país é dominada exatamente pelos grandes proprietários rurais, que são representados na bancada ruralista. Tá certo? Compreendem essa ideia? Eu quero que agora a gente vai... Professor, Diga aí. no caso, as frutas importadas de verduras seria tipo a do Nordestão, que é um horror de caro. E
Como é que a gente sabe se a do mercadinho é realmente a familiar? Porque a gente não Não, aí sabe, não né, tem de como onde saber vem. mesmo não. Porque aí também pode ter outros tipos de produção. O que dá para você fazer em Natal, por exemplo, é ir comprar na feira da agricultura familiar que fica do lado da Ceasa, né? Tem uma feira só para agricultura familiar. Mas ali nem sempre está mais barato, porque a agricultura familiar, como não usa agrotóxico, ela segue o regime natural. E aí as frutas e verduras não dão o ano todo a mesma proporção, né? Então vai ter épocas em que as coisas vão estar mais caras, épocas em que vai estar mais barato, dependendo da época da fruta e da época da verdura, tá certo? Mas nos supermercados menores, a maior parte, com certeza, é abastecida pela Ceasa. E a Ceasa, ela é abastecida pelos produtores próximos a Natal. Porque não tem condições de pagar, sairia muito mais caro para pagar o transporte até a cidade, tá certo? Então, mesmo que não seja da agricultura familiar, realmente, tipo assim, de produções caseiras, sem agrotóxico e tal, mas são produções menores, são indústrias é, locais, são produções menores, porque são as produções que conseguem manter o preço mais acessível por causa dos custos da produção mesmo. O agronegócio tem um custo de produção muito alto. A agroindústria tem um custo de produção muito alto. Dada o maquinário, né? Dado o uso da água, isso tudo, e dado mesmo os hectares de terras que tem que se utilizar para colocar uma produção tão alta. Então isso tudo afeta o custo da produção. E esse custo ele tem o interesse de ser jogado para fora. Então o que a gente consome aqui não é o que é jogado para fora, que é o que representa a maior parte do que é plantado em território nacional. Tá certo? Seguindo. Essa ideia, galera, ela chega no Brasil como um projeto português. Essa ideia que eu estou falando é da posse de terra relacionada ao exercício do poder, tá certo? A propriedade de terra relacionada ao exercício de poder. Essa ideia, ela chega no Brasil através da colonização. Antes a gente tem uma população indígena no Brasil, né, na região que hoje é Brasil, uma população indígena, e essa população indígena, na cosmogonia indígena, tem uma forma de lidar com a terra comunitária. Isso não quer dizer que isso aconteça da mesma forma em todo canto, mas os indígenas têm uma forma de lidar com a terra comunitária, tá certo? Quando os portugueses chegam com uma lógica individual e voltada para o lucro sobre a terra, de propriedade da terra, uma lógica individual de propriedade da terra, eles mudam, há essa interação, há esse choque, né, entre lógicas de propriedade. Enquanto os índios estão dizendo, não, isso aqui é tudo nosso, os portugueses estão dizendo, se é tudo nosso, é meu. Então, dá para mim aí, e cercando tudo. Olha só, essa é a certidão de nascimento do Brasil, né, entre aspas, a carta lá de Pedro Vaz de Caminha. Porém, a terra em si é muito de bons ares, assim, frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Galera, a carta de Peru Vaz de Caminha é basicamente um story. Sabe quando você viaja e aí você quer mostrar às outras pessoas que o lugar que você viajou é muito legal? Pronto, gravando um story, postando no Instagram ou fazendo um tweet sobre isso? Pronto. O que a carta de Peru Vaz de Caminha é um story para o rei de Portugal. É um direct assim, mandando um vídeo da nova descoberta e dizendo assim, boy, dá muita coisa aqui. Pode vir, pode mandar uma galera que aqui, ó, capinar esse mato todo, fazer umas plantação, bota esse povo aqui pra trabalhar, tá todo mundo na rede o dia todo, bota esse povo aqui pra trabalhar, manda mais uma galera pra trabalhar daí, dá bom demais. Era isso que Peru Vaz também está dizendo. A carta já entrega quais são os objetivos,
né, ao se chegar na terra. Plantar, usar esse clima, usar essas terras, usar essas águas e conseguir fiéis, né? Conseguir gente, porque tem muita gente aqui. Na lógica portuguesa, galera, o Brasil é dividido em 6 Marias. E essa é uma divisão que vem desde o século XII. Então é uma divisão medieval, tá certo? Na lógica portuguesa, o Brasil é dividido em 6 Marias, que o que é? É um grande pedaço de terra, certo? Que vai ser doado a um proprietário, e o proprietário vai... É um seismeiro, né? O seismeiro vai cuidar dessa terra, vai fazer ela produzir, vai conseguir escravos para trabalhar na terra, enfim, vai cuidar dessa terra. E ele vai entregar uma parte do que é produzido para a coroa. Então não tem ônus para a coroa, não tem parte negativa para a coroa. A coroa não vai gastar nada, vai só receber os impostos em cima daquela terra. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os fidalgos, que significa filho de algo, filho de alguém, tá certo? E a pequena nobreza portuguesa, que vai receber essas 6 Marias, tá certo? Que vai ser colocado como proprietário dessas 6 Marias. Isso já lá em Portugal, e aí quando os portugueses vêm para o Brasil, essa mesma lógica continua no Brasil, tá certo? Isso representa um projeto agrícola, né? Porque a gente vai ter grandes extensões de terra dedicadas à agricultura, tá certo? E há uma agricultura de exportação. Então é um projeto agrícola que para o Brasil já chega com essa lógica de exportação, tá certo? Então essa lógica do agronegócio nacional, essa lógica da agroindústria nacional, que impera ainda hoje, reflete, na verdade, faz a gente ligar-se, na verdade, a um passado colonial, tá certo? Um passado em que a terra do Brasil serve para atender expectativas, serve para atender objetivos estrangeiros, tá certo? Então, esse é um projeto português. Esse é um projeto iniciado por portugueses no Brasil, tá certo? Até aqui tudo bem? Até aqui compreenderam? Posso continuar? Então vamos lá. Galera, mas olha só. Ok, essa ideia de terra como símbolo de poder, tá certo? Chega no Brasil por Portugal. Mas como é que essa ideia é formada na Europa? Como é que a terra, que antes era uma propriedade comunitária, destinada à sobrevivência, depois passou a ser uma propriedade individual, mas ainda assim atendia a uma lógica social, tá certo? Como é que a terra passa disso para um símbolo tão grande de poder, né? Para chegar à propriedade de terra representar realmente quem manda e quem desmanda no local. Essa ideia começa a ser gestada no final do Império Romano. Como vocês lembram, o Império Romano era um império escravagista e expansionista, tá certo? A partir do século III d.C., Roma passa por uma crise de abastecimento de escravos. Por quê? Porque Roma goza de um período de paz. Então, se tem paz, não tem guerra para trazer escravo. E aí começa essa crise no sistema escravista, tá certo? Durante o século IV, essa crise diminui. Além disso, no século III, tem a chegada também do cristianismo, né? Como a religião como uma religião perseguida na Roma Antiga, né? E aí, no século IV, há um período de reestruturação, há um período de reorganização de Roma. Mas permanece um problema entre o século III e o século IV, que é a entrada de bárbaros, as chamadas invasões bárbaras. Depois eu vou abrir um parêntese para questionar esse termo invasões bárbaras, mas calma aí. Mas no processo das invasões bárbaras, como é que acontece? Olha só.
Ah, não, eu tenho aqui, bem melhor. Olha só como é que isso acontece. Drive. Ai, meu Deus, essa aula não pode demorar. Olha só como é que isso acontece, olha só como é que isso acontece. Vou mostrar para vocês agora o mapa. Olha só, vocês têm aí o mapa de Roma, tá certo? Tá carregando. Para mim e para vocês. Vocês têm aí o mapa de Roma, tá certo? Então percebo que no final do Império, ali no século IV, em 470 depois de Cristo, exatamente entre o século 3 e 4, tá certo? É o fim do Império Romano, pelo menos dessa organização do Império Romano. O que é que está acontecendo nessa época? Tá vendo que tem muitos povos ao redor desse império, na fronteira desse império. Esses povos começam a adentrar essas fronteiras por um simples motivo. As fronteiras estavam avançando e não tinha quem sustentasse essas fronteiras, quem fizesse segurança. Então, esses exércitos, essas milícias, digamos assim, desses povos que estão ao redor, vão sendo contratadas pelo próprio exército romano para segurar essas fronteiras, tá certo? Além disso, essas pessoas vão entrando por uma questão de sobrevivência. O Império Romano está em plena expansão, então é legal, é bom entrar nesse império, fazer parte desse império, tá certo? Então esses bárbaros, digamos assim, que são bárbaros porque não falam latim, esses bárbaros vão entrar, certo? Adentrar essas fronteiras. Primeiro como simples estrangeiros, tá certo? Inclusive convidados, porque fazem parte ali do exército. Depois isso se torna um problema para o Império Romano, tá certo? Quando isso se torna um problema, o que é que o Império Romano faz? Divide essa terra, das fronteiras principalmente, para todo mundo entre aspas. Ele pega trabalhadores livres, pobres, que estão na cidade, tá certo? E escravos, enfim, pessoas que estão sem trabalho por algum motivo, e manda para esses locais nas fronteiras. E cada um vai ser responsável por trabalhar nesta terra. E de quem é essa terra, galera? Vai ser distribuído aí na pequena nobreza romana, tá certo? Eles vão receber a propriedade. Lembra daquela diferenciação que eu já fiz entre posse e propriedade? Eles vão receber, essa pequena nobreza romana vai receber a propriedade dessa terra. Quem tem a posse, quem vai ser obrigado a trabalhar nessa terra? Os colonos, tá certo? Os colonos vão ser esses trabalhadores livres que são enviados para essas fronteiras para trabalhar ali, para poder ocupar esse lugar que está vago, tá certo? Então, olha só. O colonato são pequenos proprietários transformados em colonos ligados à terra. E receando que os colonos tenham aparentemente recebido a permissão de se deslocarem e retirarem a seu bel prazer, que esses mesmos colonos fiquem doravante ligados à sua terra, pelo direito do nascimento, e se bem que pareçam de condição ingênua, que sejam, todavia, adstritos à terra na qual nasceram. Galera, o que é que está acontecendo? As cidades romanas estão sendo invadidas por bárbaros, tá certo? Invadidas por bárbaros. E o medo é que as pessoas fujam para esses povoados bárbaros, que as pessoas fujam para as florestas, que vão atrás de outra terra para poder fazer a sua vida.
Então, o que é que o Império Romano faz? Não, peraí. Eu estou precisando de gente para manter o meu império. Eu quero a minha população aqui, que é para eu ter o império ainda. Para as pessoas continuarem pagando impostos e para, enfim, eu manter o império. O que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa terra para esse povo e eu vou obrigar esse povo a ficar nessa terra. Tá certo? Então, o colonato representa uma forma de ligar obrigatoriamente o indivíduo à terra. Olha só o que a Silvia Frederici diz. Por volta do século IV, nos territórios romanos e nos novos estados germânicos, os senhores de terra se viram obrigados a conceder aos escravos o direito a possuir uma parcela de terra e uma família própria, com a finalidade de conter, assim, suas rebeliões e evitar sua fuga para o mato, onde comunidades autogovernadas começavam a organizar-se às margens do rio. Assim, uma vez que a escravidão nunca foi completamente abolida, desenvolveu-se uma nova relação de classes, que homogeneizou as condições dos antigos escravos e dos trabalhadores agrícolas livres, relegando todo o campesinato, todos os camponeses, a uma relação de subordinação. Deste modo, durante 3 séculos, camponês seria sinônimo de servo. Então, galera, o que é que acontece? Essa população pobre romana passa a ser servo desses senhores de terra, tá certo? Esses senhores de terra vão obrigar os colonos a ficarem na sua terra. Por que os colonos vão ser obrigados a ficar nessa terra? Porque está tendo um processo de invasão, o império está em crise, então a gente tem que manter essa população nessas terras, tá certo? Galera, e aí um parêntese para essas invasões bárbaras. Por que um parêntese? Porque esse termo, galera, ele é cunhado pelos próprios romanos, tá certo? Para se referir a um processo que acontece em Roma, de ataque a Roma, tá certo? Então é lógico que vai ser um termo pejorativo, tá? Não é um processo de invasão, primeiramente, porque, como eu falei, os bárbaros vão entrando pelas fronteiras, primeiramente como convidados, como simples estrangeiros, tá certo? O processo de invasão vai ser bem posterior, porque depois exércitos bárbaros vão realmente adentrar, percebendo a fraqueza do império, vai adentrar as fronteiras romanas, saqueando cidades, enfim. E o termo bárbaros é problemático de início, porque primeiro é um termo grego, né, que se relacionava às pessoas que não falavam grego, que você ouve barbar. Depois é usado pelos romanos para o mesmo fim, para significar pessoas que não falam latim, né, o latim romano. Então vai ser os bárbaros. Então fica esse termo pejorativo, como se bárbaro fosse uma coisa ruim, violenta, pessoas que saqueiam cidade e tal. Mas não, bárbaros só é outra cultura, outro formato cultural, outra forma de organização de povo que vai invadir o território romano por um motivo de sobrevivência, pelo mesmo motivo que Roma invadiu outros territórios no início do seu império, tá certo? Então, quando vocês se depararem com esse termo, invasões bárbaras, pensem um pouco sobre ele, questionem, é possível que vocês encontrem questionamentos sobre esse termo na prova, tá certo? Fecha parênteses sobre isso. Vocês compreendem até agora o que é colonato? Compreendem como esse processo se dá em Roma? Alguma dúvida sobre isso? Galera, não tem dúvida? Então vamos para frente. Esses colonos que agora estão ligados à terra, tá certo? Vão ser colocados como servos, né? Do jeito que eu li aqui a Silvia Frederici para vocês. O livro que eu li é esse daqui, ó, maravilhoso. Caliban e a Bruxa. Quem puder ler, indico super. Silvia Frederici, Mulher, Corpo e Acumulação Primitiva. Tem uma versão em PDF maravilhosa dessa tradução que vocês podem ler. Eu ganhei esse daqui de aniversário. Galera, e aí esses colonos se tornam servos. Esses senhores de
terra continuam como senhores de terra. Sendo que agora esses pedaços de terra, o colonato, vai ser chamado de feudo. Tá? E esse feudo é o pedaço de terra que vai representar o poder no feudalismo, tá certo? O feudalismo é um sistema econômico, tá certo? Ele não é uma época, ele é um sistema econômico que foi desenvolvido durante o medievo, durante a Idade Média, na Europa Central. Então, o feudalismo, galera, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? O feudalismo não é o mesmo em todos os lugares, ele não vai acontecer da mesma forma em todos os lugares da Europa, tá certo? E ele não é uma coisa que, assim, dura toda a Idade Média. A Idade Média tem 1000 anos, então, do nada muda para o feudalismo e durante 1000 anos é o feudalismo que existe. Não, o feudalismo é um sistema econômico que aparece durante a Idade Média na Europa Central, tá certo? E ele não vai ser do mesmo jeito o tempo todo, nem em todos os lugares. Mas nós temos uma característica básica para o sistema feudal. A característica básica é a ligação da terra como a ligação, não só a ligação, mas o uso da terra como símbolo de poder, tá certo? Por que a terra vai ser esse lugar, vai ser esse instrumento de poder? Porque, como eu estava falando, o Império Romano passou por um processo de invasão. E depois esse império se esfarela, se divide em vários outros reinos. Há a divisão do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, o Império Carolíngio, enfim. É um processo meio chatinho, porque tem muito... É só, fulaninho morreu, aí o filho dele assumiu, pipipopopó. Mas é um processo de crise no Império, o que eu quero que vocês entendam é isso. É um processo de crise que o Império Romano está se esfarelando, tá certo? Então, as cidades romanas estão enfraquecidas. Não é bom você ficar na cidade, porque na cidade você está correndo o risco de passar por uma invasão, de ter invasão bárbara, tá certo? A cidade não é mais um lugar de exercício do poder do imperador. Ele não se relaciona mais com a cidade. A cidade não é mais um lugar de reunião, porque a cidade está quebrada, a cidade passou por invasões, o império está quebrado, não consegue mais manter essas cidades. O império está quebrado. Então, se não dá para viver na cidade, o povo vai para o campo, tá certo? E aí, esses poderes locais, que vêm lá do antigo colonato, esses poderes locais vão ser o símbolo de poder e controle social durante a Idade Média, tá certo? O que acontece é o enfraquecimento do Império Romano, que dominava quase toda a Europa, e a substituição, digamos assim, desse poder centralizado, substituição entre aspas aí, porque não é uma coisa que muda do dia para a noite, mas é uma substituição desse poder centralizado por esses poderes locais, essa aristocracia ligada à terra. Professor, e como é que essa terra vai significar, vai ser usada como instrumento de poder? Simples. Esses servos estão obrigados a trabalharem na terra, né? Então eu vou dividir esses territórios, vou dividir esses feudos, e aí a gente tem o manso senhorial, o manso comunal, o manso civil, que é uma parte para cada um produzir, tá certo? E eu vou obrigar essa galera a trabalhar nessa terra e pagar impostos. Então, além de trabalhar de graça, você vai pagar impostos ao senhor da terra, tá certo? Então, por exemplo, uma parte do que é produzido no manso servil vai ficar com o senhor de terra, e toda a produção do manso senhorial vai ser do senhor da terra, tá certo? Mas quem é que vai trabalhar nessa produção? Os trabalhadores agrícolas, os servos que estão nesses feudos, ou então trabalhadores agrícolas contratados, tá certo? Mas, essencialmente, essa produção vai ser para a subsistência local de cada feudo. Não há, no feudalismo, o que a gente tem é uma desmonetização. Essa palavra difícil significa um enfraquecimento do uso da moeda, de dinheiro, tá certo?
um retorno aí de práticas de troca. E outra característica é exatamente o enfraquecimento do comércio, tá certo? Durante o feudalismo, como, mais uma vez, tudo dentro daquela lógica das invasões, da crise do Império Romano. Como as cidades estão enfraquecidas, tá certo? As pessoas estão no campo, então é melhor que essa produção seja feita próximo das pessoas, porque não tem esses lugares de reunião para se fazer feiras e etc. E não tem como não tem como não, mas é difícil a comunicação entre feudos para que haja esse comércio, tá certo? Então, é assim, galera, que na Europa começa a se gestar essa ideia de terra como símbolo de poder, tá certo? Como símbolo, como instrumento de exercício de poder, tá certo? Durante a Idade Média vai surgir a imagem do suzerano, nessa relação de suzerania e vassalagem. O suzerano é um senhor de terras, ou é um rei, enfim, é uma parte da aristocracia, da nobreza, é alguém que vai dever um favor, digamos assim, ao seu vassalo. E o vassalo é alguém que deve um favor ao suzerano. É uma troca de favores. O que é que acontece? No sistema de suzerania e vassalagem, galera, eu não notei isso aqui não. No sistema de suzerania e vassalagem, o que acontece é o seguinte: o suzerano vai ser esse senhor de terra, esse senhor feudal, né, que tem mais condições de manter a segurança do seu feudo, tá certo? E aí o vassalo vão ser as pessoas que moram nesse feudo, que dependem desse feudo de alguma forma, que vão, em troca de segurança, em troca de ter um exército, digamos assim, a seu favor, né, em troca disso, de serviços militares, vão servir a esse suzerano. Vão ser vassalos desse suzerano. Galera, agora essa relação de suzerania e vassalagem, ela se dá dentro da nobreza ou no máximo com trabalhadores livres, tá certo? Vai ser, por exemplo, um contrato entre feudos, então dois senhores, um vai ser suzerano, outro vai ser vassalo nesse contrato, tá certo? Vai ser um cavaleiro, uma pessoa que foi formada para ser militar e tal. Ele vai ser um vassalo de algum senhor feudal, vai ser um vassalo de algum suzerano. Mas esses suzeranos, esses vassalos, não vão ser os servos. Os servos é alguém que está abaixo realmente aí na estrutura feudal, tá certo? Apesar da gente não ter, como por exemplo no Egito, uma pirâmide muito bem estabelecida, o que a gente tem são estamentos nessa sociedade feudal, que é o clero, a nobreza e os servos, tá certo? Esses três estamentos são as três classes sociais que interagem durante o feudalismo, tá certo? Então, galera, essa relação de suzerano e vassalagem vai ser estabelecida dentro da própria nobreza. Servo não é vassalo. Vassalo é alguém que vai prestar serviço a um suzerano, enquanto o suzerano garante a sua segurança. E o suzerano é sempre um senhor feudal. É um senhor de terras que vai ser o suzerano, certo? A terra aí aparece, então, como um símbolo social desse senhor feudal. Porque ele só consegue garantir a segurança, ele só consegue ter esse poder de ser suzerano tendo esse símbolo social. Tendo a maior parte desse símbolo social. Tá certo? E aí, a partir do século XI, a gente tem um enfraquecimento desse sistema, um enfraquecimento do sistema feudal, a partir de um boom populacional. A gente passa por um processo, por uma época de tranquilidade, tá certo? E essa tranquilidade faz com que, e de avanços agrícolas, esses dois fatores fazem com que aumente, haja aí um boom populacional. Esse boom populacional vai aumentar as populações, as pessoas vão voltar às cidades
vai voltar o comércio, vai se aquecer o comércio, vai se aquecer o uso da moeda, enfim, o início de algumas feiras que depois vão dar origem às cidades na Europa, tá certo? Vai acontecer aí a partir do século XI, e aí é o consequente enfraquecimento do sistema feudal, tá certo? Mas esse é um sistema que dá origem a essa relação de terra e poder, de terra como símbolo e como instrumento de poder. Galera, mas a gente está falando tudo isso sobre os senhores se relacionando com a terra. A terra é de propriedade dos senhores. Mas quem é que tem a posse dessa terra? Porque o senhor não vai trabalhar na terra. Quem é que tem a posse dessa terra? Os servos. Como é que eles enxergam essa posse? Primeiramente, galera, isso é visto como um potencial de liberdade. Mais uma vez, vou voltar para a minha colega, a Silvia Frederici. A Silvia Frederici coloca o seguinte: a terra é vista, primeiro, como um potencial de liberdade. A experiência de autonomia adquirida pelos camponeses a partir do acesso à terra também é vista como um potencial político e ideológico. Com o tempo, os servos começaram a sentir como própria a terra que ocupavam e a considerar intoleráveis as restrições de liberdade que a aristocracia lhes impunham. Os servos enxergam essa terra como sua, porque eles trabalham na terra, tá certo? Mas eles não têm a propriedade da terra, eles têm a posse. Mas mesmo assim, eles se revoltam, eles procuram alguma forma de exercer a sua ideia de justiça social, tá certo? Porque eles compreendem, esse primeiro acesso à terra é dado a eles, e eles compreendem esse acesso como um acesso à liberdade, digamos assim. Porque se eles produzem, eles conseguem sobreviver. Se eles pararem de produzir, o senhor para de ganhar, tá certo? Então, a terra é vista para esses camponeses como um símbolo de liberdade, digamos assim. Apesar de ser, e aí tem uma contradição, apesar da terra ser exatamente ao que ele é preso. O camponês, ele é obrigado a ficar na terra. Ele é ligado à terra por obrigação. Mas ele começa a ver essa obrigação também como um potencial político, como um potencial de barganha, digamos assim, com o senhor. Porque se ele trabalha na terra, e se ele parar de trabalhar, a terra para de produzir. É aí que acontece as insurgências camponesas. As insurgências camponesas são essas rebeliões, e aí destrói completamente aquela ideia de Idade Média, como todo mundo controladinho pela igreja, todo mundo alienado, todo mundo em paz e tal, rezando e plantando. Destrói essa visão. Os camponeses, eles se insurgem contra os senhores, tá certo? Você tem, por exemplo, os camponeses se recusando a trabalhar nas terras dos senhores, o camponês se recusando a usar as máquinas dos senhores, porque usando as máquinas dos senhores você tem que pagar uma taxa. Então, eles se recusam a usar essas máquinas, e isso significa perdas para o senhor, né? Significa perdas de ganho para o senhor. Isso se dá principalmente porque os camponeses começam a se organizar em torno dessa posse, tá certo? Porque eles têm a posse de terra, eles vão se organizar. Olha só. E aí aparece a ideia de terra como um direito comum. Essa é uma ideia que a gente vai trabalhar depois. Os espaços comunais eram tão importantes na economia política e nas lutas da população rural medieval que sua memória ainda aviva nossa imaginação, projetando a visão de um mundo em que os bens possam ser compartilhados e a solidariedade, em vez de autogerenciamento, pode ser o fundamento das relações sociais. Quer dizer, o que os camponeses medievais faziam
era se opor a essa propriedade da terra e essa lógica da terra como um símbolo de poder, tá certo? Então eles se opunham a essa propriedade individual da terra. Como eles se opunham? Se rebelando contra essa propriedade individual e colocando a ideia de uma terra comum, colocando a ideia de que, e isso se colocando exatamente nos espaços comunais, porque eles tinham acesso a espaços comunais, eles vão pensando nesses espaços comunais como o ideal de propriedade, como o ideal de relacionamento com a terra. Mas são esses ideais, essa luta pela terra como um direito comum, a gente vai trabalhar depois. O que eu quero que vocês compreendam hoje, e aí voltando para a pergunta inicial, é essa ideia de terra como poder é gestada na Europa, no feudalismo, tá certo? Chega no Brasil através dos portugueses. Então essa é uma ideia colonial, tá certo? E ocidental. Ocidental porque é pensada na Europa, colonial porque é a lógica da colonização que vai usar, vai ser o braço prático, digamos assim, e que vai trazer essa ideia de propriedade da terra para a nossa realidade. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem que eu volte a algum ponto? Alguém não entendeu qualquer coisinha? O que vocês me pedirem, eu volto. E aí? E aí, galerinha? Tudo ok? Então, um beijo. Até segunda-feira. Galera aí que está escutando esse ótimo podcast, um beijo também.